Fala aí, bruxões, beleza? Tá no ar mais um episódio do Magia Ilustrada, o quadro onde eu leio Harry Potter com ilustrações inéditas feitas exclusivamente para esses episódios. No último episódio eu li o capítulo 7, se você não viu os episódios anteriores é só ir na playlist que tá tudo lá. Lembrando, você pode apoiar este quadro através do QR Code que tá aparecendo aqui na tela, ou o link da descrição, e aí você recebe as ilustrações que aparecem aqui no episódio digitalmente para que você possa imprimir e colorir da forma que você bem quiser. Lembre-se que é muito importante se identificar, colocar o seu e-mail ali para que eu possa enviar as ilustrações, beleza? Senão eu não consigo enviar a ilustração para você, beleza? Então não esquece seu e-mail no campo da mensagem. Recados dados, vamos para nossa leitura. Capítulo 8. O Mestre de Poções. Ali, olha! Onde? Ali, ao lado do garoto alto de cabelos vermelhos, de óculos. Você viu a cara dele? Você viu a cicatriz? Os murmúrios acompanharam Harry desde a hora em que ele saiu do dormitório no dia seguinte. A garotada que fazia fila do lado de fora das salas de aula ficava nas pontas dos pés para dar uma espiada. Ou ia e vinha nos corredores para vê-lo duas vezes. Harry desejou que não fizessem isso, porque estava tentando se concentrar para encontrar o caminho para as aulas. Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e imponentes, estreitas e precárias, umas que levavam a um lugar diferente às sextas-feiras, outras com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, havia portas que não abriam a não ser que a pessoa pedisse por favor, ou fizesse cócegas nela no lugar certo. E portas que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar frequentemente de lugar. As pessoas nos retratos saíam para se visitar e Harry tinha certeza que os brasões andavam. Cara, Hogwarts é encantadora, não é? Eu acho encantador o fato da escola tá sempre se mexendo, sempre viva, sabe? Mágica desse jeito. Eu acho isso encantador. Os fantasmas também não ajudavam nada. Era sempre um choque horrível quando um deles atravessava de repente uma porta que a pessoa estava querendo abrir. Nick, quase sem cabeça, ficava sempre feliz de apontar a direção certa para os alunos de Grifinória. Mas Pirraça, o Poltergeist, representava duas portas fechadas e uma escada falsa se a pessoa o encontrasse quando estava atrasada para uma aula. Ele despejava cestas de papéis na cabeça das pessoas, puxava os tapetes debaixo de seus pés, acertava-as com um pedacinho de giz ou vinha sorrateiro por trás, invisível, e agarrava-as pelo nariz e guinchava. Peguei-o pela bicanca! Pior que o Poltergeist, se é que era possível, era o zelador Argus Filch. Harry e Ron conseguiram conquistar sua má vontade logo na primeira manhã. Filch encontrou-os tentando forçar caminho por uma porta que, por azar, era a entrada para o corredor proibido no terceiro andar. Ele não quis acreditar que estavam perdidos, pois tinha certeza de que estavam tentando arrombá-la de propósito e ameaçava trancá-los nas masmorras quando foram salvos pelo professor Quirrell que ia passando. Filch tinha uma gata chamada Madame Norra, como quem ronrona. Um bicho magro, cor de poeira, com olhos saltados como lâmpadas iguais aos de Filch. Cara, eu lembro quando eu li Harry Potter a primeira vez e eu não fazia ideia de como ler o nome dessa gata do inferno. Eu ficava Madame Norara, porque tipo, eu não fazia ideia do que era um gato ronronar. Eu nunca tive um gato, né, na infância. Então assim, eu lembro que eu fui descobrir o que era ronronar um pouco mais velho assim, sabe? Gatos não eram bichos que eu tinha interesse. Eu gostava muito de cachorro quando era pequeno, então assim, eu li Harry Potter a primeira vez com 8 anos, né? Então esse Madame Nora aqui pra mim era muito difícil de ler. Depois que eu cresci, que eu entendi que os gatos fazem esse... que é esse ronronar, né? Eu fiquei, entendi, Madame Nora. Desse jeito. Aí pra mim fazia sentido o nome dela agora. Enfim, vamos voltar. Ela patrulhava os corredores sozinha. Se alguém desobedecesse a uma regra em sua presença, pusesse o dedão do pé fora da linha, ela corria buscar Filch, que aparecia asmático em 2 segundos. Filch conhecia as passagens secretas da escola melhor do que ninguém, exceto talvez os gêmeos Weasley.
e podia surgir de repente como um fantasma. Cara, outro comentário que eu preciso fazer, desculpa. Eu sou fascinado por passagens secretas. Fascinado, é uma coisa que eu acho incrível. Incrível. Qualquer filme, coisa, desenho que tenha, tipo, aquela parede falsa que a pessoa mexe numa tocha e abre, qualquer coisa, um quadro que esconde uma passagem secreta, eu sou fascinado. O sonho da minha vida é poder fazer uma casa, construir uma casa minha e ter uma passagem secreta na casa, assim, eu acho incrível, incrível. Eu tinha um amigo que o banheiro dele, né, ele tinha um quarto e o banheiro dele ficava passando por dentro, tipo, você passava por dentro do guarda-roupa dele. Tipo, era uma porta do guarda-roupa, era uma porta falsa. Eu achava maravilhoso, eu achava incrível, assim, cara. Sério, incrível. Um dia eu vou ter uma passagem secreta na minha casa. Enfim, desculpa. Os estudantes a detestavam, e a ambição mais desejada de muitos era dar um bom pontapé na Madame Nora. Além disso, quando a pessoa conseguia encontrar o caminho das salas, havia as aulas em si. Magia era muito mais do que sacudir varinha e dizer meia dúzia de palavras engraçadas, como Harry logo descobriu. Tinham de estudar o céu à noite pelo telescópio toda quarta-feira à meia-noite, e aprender o nome das diferentes estrelas e os movimentos dos planetas. 3 vezes por semana, iam para as estufas de plantas atrás do castelo para estudar herbologia com um bruxo baixo e gordo chamado Professor Sprout. Notem o erro aqui, ó. Com um bruxo baixo e gordo chamado Professor Sprout. Nessa primeira edição, a professora Sprout está identificada como um professor. Isso foi corrigido nas impressões posteriores. Enfim, com quem aprendiam como cuidar de todas as plantas e fungos estranhos e descobriam para que eram usados. Sem favor, a aula mais chata era a História da Mágica. A única matéria ensinada por um fantasma. Olha que interessante, aqui também nessa primeira impressão de Harry Potter no Brasil, o nome é História da Mágica e não História da Magia, o que também foi mudado depois, foi corrigido. O professor Binns era realmente muito velho quando adormeceu diante da lareira na sala dos professores e levantou na manhã seguinte para dar aulas, deixando o corpo para trás. Binns falava sem parar enquanto eles anotavam nomes e datas e acabavam confundindo Emérico o Mal com Ulrich o Esquisitão. Desculpa, esse eu acho que vai ser um dos capítulos que eu mais vou comentar, porque tem coisas muito interessantes aqui. O Professor Binns, primeiro, o Professor Binns, eu queria muito ter visto ele nos filmes. Eu acho que é inegável o quanto os filmes fazem com que Hogwarts não pareça uma escola. Porque, assim, as aulas são mostradas, se você parar pra ver, mostra praticamente 2, 3 aulas nos filmes e olhe lá. Em cada filme. São 2 ou 3 aulas. No primeiro filme mostra eles tendo ali aula com o Snape, depois não mostra eles tendo aula com o Quirrell, mostra um trecho da aula do Quirrell, mas de outros alunos, mostra a aula de voo, né? Mas depois, assim, mostra a aula da Minerva no primeiro, mostra a aula da Minerva eles chegando atrasado no primeiro, mas assim, são coisas muito, muito, muito rasas, não exploradas, o que faz parecer com que Hogwarts seja uma colônia de férias ali, na verdade, né? Enquanto Hogwarts é puxada, é uma escola ali com uma grade estudantil, uma grade de matérias bastante exigente. Então, assim, eu tô muito animado com a série por isso, da série mostrar e explorar mais essa vivência de escola mesmo, sabe? As aulas, como era difícil, como era complexo. Não só simplesmente parecer que é uma colônia de férias, porque, sinceramente, Hogwarts dos filmes parece uma. E outra coisa que eu também gosto aqui é que como citam nomes de personagens de figurinhas dos Sapos de Chocolate, né? Esses 2 personagens aqui que são citados, Emerick o Mal e Ulrich o Esquisitão, eles são do Sapo de Chocolate. Enfim, voltando. O professor Flitwick, que ensinava feitiços, era um bruxo miudinho. Tinha aula de feitiços também no primeiro filme. O professor Flitwick, que ensinava feitiços, era um bruxo miudinho que tinha de subir numa pilha de livros para enxergar por cima da mesa. No começo da primeira aula, ele pegou a pauta e, quando chegou no nome de Harry, soltou um gritinho excitado e caiu da pilha, desaparecendo de vista. Já a professora Minerva era diferente. Harry estava certo quando pensou que ela não era professora para aluno nenhum aborrecer. Severa e inteligente, fez um sermão no instante em que eles se sentaram para a primeira aula. Transfiguração é uma das mágicas mais complexas e perigosas que vão aprender em Hogwarts. Quem fizer bobagens na minha aula vai sair e não vai voltar mais. Estão avisados. Transformou então a mesa em porco e de volta em mesa. Todos ficaram muito impressionados e ansiosos para começar, mas logo perceberam que não iam transformar os móveis em animais ainda por muito tempo. Depois de fazerem as anotações complicadas
receberam um fósforo e começaram a tentar transformá-lo em agulha. No fim da aula, somente Hermione Granger produzira algum efeito no fósforo. A professora Minerva mostrou à classe como o fósforo ficara todo prateado e pontiagudo e deu um raro sorriso à aluna. Eu não sei se vocês já se atentaram nisso ou nunca pararam pra pensar nisso, mas sempre foi algo que eu pensei. Aqui a gente vê eles transformarem um fósforo, tentarem transformar um palito de fósforo em uma agulha, né? O palito de fósforo é um artefato completamente trouxa, ele é usado para fazer fogo, uma coisa que os bruxos não precisam nem um pouco, né? Então por que uma escola tem um palito de fósforo ali? Tudo bem, eu sei que aqui no livro é para ficar familiarizado, né? Todo mundo sabe o que é um palito de fósforo, mas sei lá, poderia ser um graveto em uma agulha, né? Mas não que isso atrapalhe, não é isso, não atrapalha de jeito nenhum, mas é interessante, né? É tipo como que o Ron arrumou Durex para consertar a varinha dele quando quebra no segundo ano, né? Tipo, de onde veio o Durex de Hogwarts, sabe? Esses são pequenos detalhes que não foram, pra mim, tão bem pensados na história. Tipo assim, nos filmes mesmo, ou sei lá, lâmpadas acesas com eletricidade. Tipo, na casa do Newt em Animais Fantásticos tem lâmpada abajur aceso, sabe? Ele não é um bruxo, sabe? Então, não sei, tem coisas assim. No Harry Potter também, nos filmes de Harry Potter também tem. Na casa dos Malfoy tem abajur com lâmpada. Assim, é estranho, sabe? Enfim, voltamos. A matéria que todos estavam realmente aguardando com ansiedade era a defesa contra as artes das trevas. Mas as aulas de Quirrell foram uma piada. Sua sala cheirava fortemente a alho, que todos diziam que era para espantar um vampiro que ele encontrara na Romênia e temia que viesse atacá-lo a qualquer dia. Seu turbante, contou ele, fora presente de um príncipe africano como agradecimento por tê-lo livrado de um zumbi incômodo. Mas os alunos não tinham muita certeza se acreditavam na história. Primeiro, porque quando Simas Finnegan pediu ansioso para Quirrell contar como liquidara o zumbi, Quirrell ficou vermelho e começou a falar do tempo. Segundo, porque eles repararam que havia um cheiro engraçado em volta do turbante, e os gêmeos Weasley insistiam que devia estar cheio de alho também, de modo que Quirrell estava protegido em qualquer lugar. Aqui também é uma coisa interessante, né? Eles mencionam zumbi, mas é praticamente uma das únicas vezes que zumbi é mencionado aqui no livro, porque o que a gente tem mais próximo de zumbi na realidade no universo de Harry Potter são os Inferi, né, que são cadáveres reanimados por magia das trevas para servir como marionete, né, de bruxos das trevas, enfim. Então, é dito isso até em artigos, em coisas assim, que não tem zumbi dentro do universo de Harry Potter, justamente porque zumbi, eles não são desenvolvidos no universo de Harry Potter, porque justamente já existe e a gente tem em Harry Potter os Inferi, né. Então é engraçado ver, é interessante ver como é mencionado zumbi aqui, depois nunca mais, quase nunca aparece, né. Harry se sentiu aliviado ao descobrir que não estava muito atrasado com relação ao resto da turma. Muitos alunos tinham vindo de famílias trouxas e, como ele, não faziam ideia de que eram bruxos e bruxas. Havia tanto para aprender que até gente como Ron não estava tão adiantada assim. Sexta-feira foi um dia importante para Harry e Ron. Eles finalmente conseguiram encontrar o caminho para o salão principal e tomar o café da manhã sem se perder nenhuma vez. "O que temos hoje?" perguntou Harry a Ron, enquanto punha açúcar no mingau de aveia. "Poções duplas com o pessoal da Sonserina. Snape é diretor da Sonserina. Dizem que ele sempre protege eles. Vamos ver se é verdade." "Gostaria que a Minerva nos protegesse." A professora Minerva era a diretora da Grifinória, mas isso não a impedira de dar aos seus alunos uma montanha de dever de casa no dia anterior. Naquele instante chegou o correio. Harry agora já se acostumara com isso, mas levara um susto na primeira manhã quando centenas de corujas entraram de repente no salão principal durante o café da manhã, circulando as mesas até verem seus donos e deixarem cair as cartas e pacotes no colo deles. Edviges não trouxera nada para Harry até então. Às vezes entrava para beliscar sua orelha e comer um pedacinho de torrada antes de ir dormir no corujal com as outras corujas da escola. Esta manhã, porém, ela esvoaçou entre a geleia e o açucareiro e deixou cair um bilhete no prato de Harry. Ele o abriu imediatamente. "Prezado Harry", dizia uma letra muito garranchosa. "Sei que tem as tardes de sexta-feira livres, então será que não gostaria de vir tomar uma xícara de chá comigo por volta das 3 horas? Quero saber como foi sua primeira semana. Mande-nos uma resposta pela Edviges. Hagrid." Harry pediu emprestada a pena de Ron e escreveu:
Sim, gostaria. Vejo você mais tarde, no verso do bilhete, e despachou Edwiges outra vez. Foi uma sorte que Harry tivesse o convite de Hagrid com que se alegrar, porque a aula de poções foi a pior coisa que lhe acontecera até ali. No início do banquete de abertura do ano letivo, Harry tivera a impressão de que o professor Snape não gostava dele. No final da primeira aula de poções, ele viu que se enganara. Não era bem que Snape não gostava de Harry. Ele o odiava. As aulas de poções foi em uma das masmorras. Era mais frio ali do que na parte social do castelo, e teria dado arrepios mesmo sem os animais embalsamados flutuando em frascos de vidro na parede à volta. Snape, como Flitwick, começou a aula fazendo a chamada, e como Flitwick, ele parou no nome de Harry. Ah, sim, disse baixinho. Harry Potter, nossa nova celebridade. Draco Malfoy e seus amigos Crabbe e Goyle deram risadinhas escondendo a boca com as mãos. Snape terminou a chamada e encarou a classe. Seus olhos eram negros como os de Hagrid, mas não tinham o calor dos de Hagrid. Eram frios e vazios e lembravam túneis escuros. Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte exata do preparo de poções. Começou. Falava pouco acima de um sussurro, mas eles não perderam nenhuma palavra. Como a professora Minerva, Snape tinha o dom de manter uma classe silenciosa sem esforço. Como aqui não fazemos gestos tolos, muitos de vocês podem pensar que isso não é mágica. Não espero que vocês realmente entendam a beleza de um caldeirão cozinhando em fogo lento, com fumaça a tremeluzir. O delicado poder do líquido que flui pelas veias humanas enfeitiçam a mente, confundem os sentidos. Posso ensinar-lhes a engarrafar a fama, a cozinhar a glória e até a zumbificar, se não forem o bando de cabeças secas que geralmente me mandam ensinar. Mais silêncio seguiu-se a esse pequeno discurso. Harry e Ron se entreolharam com as sobrancelhas erguidas. Hermione Granger estava sentada na beiradinha da carteira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma cabeça oca. Potter, disse Snape de repente. O que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? Raiz do que em pó a uma infusão do quê? Harry olhou para Ron, que parecia tão embatucado quanto ele. A mão de Hermione se ergueu no ar. Não sei não, senhor, disse Harry. A boca de Snape se contorceu num riso de desdém. A fama, pelo visto, não é tudo. E não deu atenção à mão de Hermione. Vamos tentar outra vez, Potter. Se eu lhe pedisse, onde iria buscar bezoar? Hermione esticou a mão no ar o mais alto que pôde sem se levantar da carteira, mas Harry não tinha a menor ideia do que fosse bezoar. Tentou não olhar para Malfoy, Crabbe e Goyle, que se sacudiam de tanto rir. Não sei não, senhor. Achou que não precisava abrir os livros antes de vir, hein, Potter? Harry fez força para continuar olhando diretamente para aqueles olhos frios. Folheara os livros na casa dos Dursley, mas será que Snape esperara que ele se lembrasse de tudo que vira em 1000 ervas e fungos mágicos? Snape continuava a desprezar a mão trêmula de Hermione. Qual é a diferença, Potter, entre Acônito licóctono e Acônito lapelo? Ao ouvir isso, Hermione se levantou, a mão esticada em direção ao teto da masmorra. Não sei, disse Harry em voz baixa. Mas acho que a Hermione sabe, por que o senhor não pergunta a ela? Alguns garotos riram. Os olhos de Harry encontraram os de Simas, e este deu uma piscadela. Snape, porém, não gostou. Sente-se, disse com rispidez a Hermione. Para sua informação, Potter, asfódelo e losna produzem uma poção para adormecer tão forte que é conhecida como a poção do morto-vivo. O bezoar é uma pedra retirada do estômago da cabra e que pode salvá-lo da maioria dos venenos. Quanto aos 2 acônitos, são plantas do mesmo gênero botânico. Então, por que não estão copiando o que eu estou dizendo? Ouviu-se um ruído repentino de gente apanhando penas e pergaminhos, e acima desse ruído, a voz de Snape. E vou descontar um ponto da Grifinória por sua impertinência, Potter. Cara, sabe o que é legal nessa parte? Tem todo o lance daquela mensagem secreta, né, por trás das palavras do Snape,
que é muito legal. Não sei se vocês já viram esse segredo, né, que é realmente oficial, sobre a linguagem vitoriana das flores e tal. Mas também o Snape fala uma coisa aqui que o Harry depois usa futuramente lá no 6º ano pra salvar o Ron. E ele lê isso no livro do Príncipe Mestiço, ou seja, o Snape tá dando aí essa informação 2 vezes, né? Primeiro ele fala na aula e depois o Harry vê no livro dele ali, que sem saber que era do Snape, e salva a vida do Ron. As coisas não melhoraram para os alunos da Grifinória na continuação da aula de poções. Snape separou-os aos pares e mandou-os misturar uma poção simples para curar furúnculos. Caminhava imponente com sua longa capa negra, observando-os pesar urtigas secas e pilar presas de cobras, criticando quase todos, exceto Draco, de quem parecia gostar. Tinha acabado de dizer a todos que olhassem a maneira perfeita que Draco cozinhara as lesmas quando um silvo alto de nuvens de fumaça acre e verde invadiram a masmorra. Neville conseguira derreter o caldeirão de cimas, transformando-o numa bolha retorcida, e a poção dos dois estava vazando pelo chão de pedra, fazendo furos nos sapatos dos garotos. Em segundos, a classe toda estava trepada nos banquinhos enquanto Neville, que se encharcara de poção quando o caldeirão derreteu, tinha os braços e as pernas cobertos de furúnculos vermelhos que o faziam gemer de dor. "Menino idiota!" vociferou Snape, limpando a poção derramada com um aceno de varinha. "Suponho que tenham adicionado as cerdas de porco-espinho antes de tirar o caldeirão do fogo." Neville choramingou quando os furúnculos começaram a pipocar em seu nariz. "Levem-no para a ala do hospital." Snape ordenou a Simas. Em seguida, voltou-se zangado para Harry e Ron, que estavam trabalhando ao lado de Neville. "Você, Potter, por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Achou que você pareceria melhor se ele errasse, não foi? Mais um ponto que você perdeu para a Grifinória." A injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para argumentar, mas Ron deu-lhe um pontapé por trás do caldeirão. "Não force a barra", cochichou. "Ouvi dizer que Snape pode ser muito indigesto." Cara, você vê como o Snape ele é muito injusto, né? Ele é muito injusto. E a galera reclama dos pontos do Dumbledore. O Dumbledore só retribui, só faz justiça com os pontos que ele dá pra Grifinória, porque o Snape é muito injusto, cara. Quando subiam as escadas para sair da masmorra 1 hora depois, os pensamentos se sucediam velozes na cabeça de Harry, que se sentia deprimido. Perdera 2 pontos para a Grifinória na primeira semana. Por que Snape o odiava tanto? "Ânimo", disse Ron. "Snape está sempre tirando pontos de Fred e George. Posso ir com você à casa do Rúpio?" Às 2:55, eles saíram do castelo e atravessaram a propriedade. Hagrid morava numa casinha de madeira na orla da Floresta Proibida. Uma besta e um par de galochas estavam à porta da casa. Quando Harry bateu à porta, eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes. Depois, a voz de Hagrid dizendo: "Para trás, canino! Para trás!" A cara barbuda de Hagrid apareceu na fresta quando a porta se abriu. "Espere aí! Para trás, canino!" Ele os fez entrar, lutando para segurar com firmeza a coleira de um enorme cão de caçar javalis. Havia apenas um aposento na casa. Presuntos e fazões pendiam do teto. Uma chaleira de cobre fervia ao fogão e, a um canto, havia uma cama maciça coberta com uma coxa de retalhos. "Estejam à vontade", falou Hagrid, soltando o canino, que pulou imediatamente para cima de Ron e começou a lamber-lhe as orelhas. Como Hagrid, parecia óbvio que Canino não era tão feroz quanto se esperava. "Ah, este é Ron", disse Harry para Hagrid, que fora despejar a água fervendo num grande bule de chá e arrumar biscoitos num prato. "Mais um Weasley, hã?" exclamou Hagrid, vendo as sardas de Ron. "Passei metade da vida expulsando seus irmãos da floresta." Os biscoitos quase quebraram os dentes deles, mas Harry e Ron fingiram gostar e contaram a Hagrid como tinham sido as primeiras aulas. Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu as vestes dele de baba. Harry e Ron ficaram contentes de ouvir Hagrid chamar Filch de guitarra velha. "Quanto àquela gata, Madame Nora, às vezes eu tenho vontade de apresentar Canino a ela. Sabe que todas as vezes que vou até a escola ela me segue por toda parte? Não consigo me livrar da gata. É Filch que manda ela fazer isso." Harry contou a Hagrid a aula de Snape. Hagrid, como Ron, disse a Harry que não se preocupasse, que Snape não gostava praticamente de nenhum aluno. "Mas ele parecia que realmente me odiava." "Bobagem, por que odiaria?" Mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso. "Como vai o seu irmão Carlinhos?" perguntou Hagrid a Ron. "Eu gostava muito dele. Tinha muito jeito com os animais." Harry se perguntou se Hagrid teria mudado de assunto de propósito.
enquanto Ron contava tudo sobre o trabalho de Carlinhos com dragões. Harry apanhou um pedaço de papel que estava na mesa sob o abafador de chá. Era uma notícia recortada do Profeta Diário. O caso Gringotts. Prosseguem as investigações sobre o arrombamento de Gringotts ocorrido em 31 de julho, que se acredita ter sido trabalho de bruxos das trevas desconhecidos. Os duendes de Gringotts insistiam hoje que nada foi roubado. O cofre aberto na realidade foi esvaziado mais cedo naquele dia. Mas não vamos dizer o que havia dentro, para que ninguém se meta se tiver juízo, disse um porta-voz esta tarde. Harry lembrou-se que Ron lhe contara no trem que alguém tentara roubar Gringotts, mas não mencionara a data. Rúbio! Exclamou Harry. Aquele arrombamento de Gringotts aconteceu no dia do meu aniversário. Talvez estivesse acontecendo enquanto a gente estava lá. Não havia a menor dúvida. Desta vez, Hagrid decididamente evitara encarar Harry. Resmungou alguma coisa e lhe ofereceu mais um biscoito. Harry releu a notícia. O cofre aberto na realidade fora esvaziado mais cedo naquele dia. Hagrid esvaziara o cofre 713. Se é que podia chamar esvaziar alguém levar aquele pacotinho encalombado. Seria aquilo que os ladrões estavam procurando? Quando Harry e Ron voltaram ao castelo para jantar, tinham os bolsos pesados com os biscoitos que a educação os impedira de recusar. Harry pensou que nenhuma das aulas às que assistira até ali tinham lhe dado tanto o que pensar quanto o chá com o Rúbio Hagrid. Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora? Onde estava o pacote agora? Será que ele sabia alguma coisa de Snape que não queria contar a Harry? E assim nós finalizamos o capítulo 8. Cara, capítulo 8, Mestre de Poções. Eu adoro esse capítulo. Eu gosto muito dele porque o mistério vai começando a se criar ali, né? Vai começando a tomar forma. É legal que a gente vê os indícios ali. Pô, o Hagrid, será que o Hagrid sabe alguma coisa do Snape? Por que ele desviou, né? Vai plantando uma sementinha de curiosidade na gente. Eu gosto bastante. E o próximo capítulo, o capítulo 9, é o Duelo à Meia-Noite, que é um capítulo que eu adoro, que é quando o Harry cai na armadilha do Draco, né? E aqui a gente tá praticamente chegando quase na metade do livro, né? Quase na metade. Aliás, a gente já passou um pouquinho na metade, já que são 17 capítulos, né? Mas é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura desse capítulo. Se vocês gostaram, não esqueçam, seu compartilhamento nesse episódio aqui é muito importante, o seu like, seu comentário. E com certeza, se você quiser contribuir com as produções aqui do Magia Ilustrada, é só ajudar através do QR Code aqui que eu mando as ilustrações pra vocês por e-mail, beleza? Não esqueçam do e-mail, não esqueçam. A contribuição é livre. Você pode dar quanto você quiser e receber essas ilustrações maneiríssimas, feito com muito carinho aqui pro Magia Ilustrada. Se tudo der certo, eu não vou prometer, mas se tudo der certo, todos os sábados nesse mês, agora de março, nós teremos um episódio de Magia Ilustrada e vamos manter assim até finalizar. Se tudo der certo, não depende tanto só de mim, depende do Eric também, porque é uma edição que demanda um pouco mais de tempo. Então, assim, ele tem os vídeos comuns pra editar aqui do canal, né, os vídeos regulares, então talvez ele não consiga editar aí todos os episódios, mas vamos ver. Eu vou gravando aqui, mandando pra ele pra gente ficar adiantado nisso, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.